Continuamos com o nosso estudo no livro de Tiago, capítulo 2, e o versículo de número 19 nos diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? É uma pergunta para mim, para você, para cada um de nós. Você crê? Você crê que existe um só Deus? E aí Tiago diz, muito bem, é importante crer que há um só Deus. Triste daqueles que não creem. Triste daqueles que não podem crer em Deus, que não têm esta revelação, esta liberdade que eu e você temos de crer em nosso Deus. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Porém, ele continua dizendo, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, ele está dizendo que é importante, é muito bom ter fé, mas esta fé, sem uma obediência, sem uma submissão, sem umas obras que a acompanhem, não tem muito valor, meu irmão. Por isso que ele continua dizendo, ele chama insensato. Versículo 20, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Você quer ver como é inútil? Porque há pessoas que acham que estão bem, porque simplesmente dizem que creem, que têm fé. Mas veja, se você não colocar sua fé em prática, se você não colocar sua fé em obras, ela não tem valor. Por isso, Tiago nos chama essa pessoa de insensata. Quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? E aí ele chama-nos ele chama o exemplo do nosso pai na fé, Abraão. Ele diz, não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Lembre-se daquela ocasião, a gente sempre fala sobre isso, porque é algo muito poderoso, muito lindo demais. Vocês sabem, Abraão não podia ter filhos, Sara era estéril, e Deus fez uma promessa para ele, que ele teria um filho, mais do que isso, que ele ia ser pai de multidões. Foi linda a promessa que Deus fez para Abraão, e ele esperou, porque as coisas de Deus funcionam dessa forma, funcionam com uma espera, com o tempo, com a paciência, com a perseverança. E Abraão, nosso pai, creu e perseverou, esperou com paciência, 10, 15, 20 anos, 25 anos o cumprimento daquela promessa. E quando veio Isaque, quando nasceu Isaque, que alegria para aquele velho pai. Ele ficou tão feliz porque recebeu agora o seu filho. Ele tinha um filho e o filho cresceu, e eu imagino como ele se divertia com aquele filho. Que satisfação Isaque passava, ou melhor, Abraão passava com Isaque. Mas chegou um dia em que Deus o colocou à prova. Aquela fé que ele afirmava ter foi colocada em prova. E Deus disse para Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e vai e apresente ele para mim, sacrifique ele para mim no monte que eu vou te designar. Abraão então foi, irmãos, pegou o seu filho, pegou a lenha, pegou os seus servos e caminhou para aquele lugar onde o Espírito de Deus estava encaminhando ele. Quando chegou lá, quando chegou naquele lugar, irmãos, ele amarra o seu filho e ele vai então sacrificar o seu filho a Deus. Naquele instante, um anjo bradou do céu e disse, Abraão, não faça mal algum para o seu filho, porque agora eu sei que você teme a Deus, agora eu sei. Que coisa linda! Há um momento de saber quando nós realmente cremos, e este momento é na hora da prova, é na hora de obras. Por que o anjo disse agora eu sei? Por que Deus diz agora eu sei? Porque Abraão operou a sua fé em Deus, foi além de palavras, foi em ação. Ele dizia, nós vamos adorar a Deus e retornaremos. Mas ele foi, irmãos, ele foi até lá. Então lembre-se, a tua fé em Deus precisa ser
consistente. Eu não me canso de falar sobre isso, porque isso faz bem para mim e eu sei que é bem para você também. A tua fé tem que ser consistente, tem que ter poder, tem que ter substância. A tua fé tem que ser forte, tem que ser poderosa. A tua fé tem que ser realmente, irmãos, aquela convicção, aquela certeza em Deus. E é isso que Tiago nos chama a atenção. Se você apenas tem uma fé substancial, uma fé daquele que diz, não, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. E a gente pergunta, e daí, o que você está fazendo? O que você está fazendo com a sua fé? Está entrando em desespero? Como é que você está agindo diante da prova? Se você crê, e daí? O que você faz? Vamos, irmãos, não podemos ser insensatos. Não podemos ser insensatos. Vejam, não foi Abraão, nosso antepassado, justificados por obras quando ofereceu seu filho sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Que mensagem poderosa para os dias atuais. A fé aperfeiçoada, uma fé que é aperfeiçoada por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós praticamos. A tua fé deve ser assim, uma fé aperfeiçoada, não uma fé apenas subjetiva, intelectual, não uma fé apenas de palavras, mas de ação. A fé, veja, tem que operar, ela tem que trabalhar junto com as obras. Puxa, que coisa forte, que coisa poderosa. Eu e você temos que meditar sobre isso. Convido você a meditar, a pensar, a orar e a crer que este é o agir de Deus para mim e para você. Você tem fé em Deus? Muito bem, muito bem. Mas não seja uma fé apenas substancial. Se aprofunde na tua fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ter esse tempinho gostoso de oração. Querido Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Eu te dou graças por mais esse dia que nos dá, pelo despertar de um novo dia, de uma nova noite, um novo tempo. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço e nesse instante eu oro, eu clamo, meu Pai, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para não sermos apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes, que demonstremos nossa fé através das nossas obras, dos nossos feitos. Querido Deus, eu te peço isso. Peço a tua bênção, peço o teu favor. Oro pela vida deste irmão, desta irmã. Oro por esta casa, meu Pai, por esta família. Em o nome de Jesus, visita-os agora. Esse que sofre, esse que perdeu um ente querido, perdeu a mãe. Senhor, consola, conforta, abençoa, meu Pai querido. Em o nome de Jesus nós te pedimos, oramos por esse que está se recuperando, meu Pai. Que a tua mão esteja sobre esta casa, sobre esta família. Amado Deus, nós oramos, nós cremos, nós te agradecemos, te louvamos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida. Lembre-se sempre, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Creia em Deus, mas faça mais do que isso. Demonstre sua fé em nome de Jesus. Um forte abraço.